nós não temos que receber medalhas, né, e louvor, porque nós fizemos alguma coisa, ou agimos de alguma coisa, ou, enfim. As pessoas são extremamente equivocadas. Num contexto social, a hipocrisia do homem, né, que as pessoas são hipócritas, né, é complicado, né? É que nem eu falo que justo juiz é o juiz de Israel, né? Ele é justo juiz, né? Porque ele vê o que as pessoas não veem e ele consegue sentir o que as pessoas sentem. E muitas vezes as pessoas se tornam soberbas, né? Soberbas porque acham que tem dinheiro, que tem, né? E são absolutamente soberbas, são soberbas. As pessoas são assim, as pessoas não gostam, elas querem destruir, mas isso tem tudo um cunho espiritual, né? Vamos que José, né? José não tivesse uma missão que Deus deu para ele, né? Talvez ele não tivesse passado tudo que ele passou, então não é diferente hoje, né? Às vezes Deus tem alguma coisa para me fazer, que por isso tanta perseguição, sabe? Porque o adversário não quer que as coisas de Deus sejam feitas, né? Às vezes você passa por aquilo que você passou, porque é naquela área ali que Deus vai te usar para fazer alguma coisa espiritualmente falando, né? Então, assim, pessoas que passam por divórcios, relacionamentos difíceis, né? Amanhã depois Deus pode usar a pessoa justamente para esse tipo de orientação, né? De ajuda, para esse tipo de situação. Deus, ele não desampara os dele. Deus não desampara os dele. Então, se você está sofrendo com o que aconteceu, né? Acredite que tudo muda. Tudo muda. José estava, de repente, dentro do calabouço, das prisões, né? Quando nada, o faraó chamou ele para revelar um sonho das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E ali ele recebeu um anel com selo de faraó. E eu creio que hoje não é diferente, né? Às vezes você olha para a pessoa assim, mas Deus tem uma estrela tão grande em cima da pessoa que você olha. É por isso que é importante olhar para o ser humano, né? E o importante é o valor que você tem, não as coisas que você carrega, que você adquiriu, no caso, né? Então, o importante é aquilo que você é, o que você, né? Porque isso tem valor. É essas coisas que têm valor, é o teu ser que tem valor. Porque dinheiro o cara trabalha, ganha, sabe? Se for de projeto de Deus, a estrela ilumina e ela tem muita bênçãos, né? Porque eu creio nesse tempo. Tem tempos que a gente, no ciclo de vida que você vive, e ali você é restrito de muitas coisas. Às vezes até tem dinheiro, mas é um dinheiro que não prospera, né? Mas quando vira a chave no mundo espiritual, aí é diferente. Aí é a própria espiritualidade, né? O próprio Deus que quer fazer por você, entende? Ele quer fazer por você e ele faz. Porque quando eu falo assim que Deus não precisa do homem para nada, ele não precisa do homem para nada, né? Ele não precisava de Davi para derrubar Golias. Simplesmente ele é o dono da vida. Ele podia fazer o coração de Golias parar e Golias cair lá e ficar destruído, né? Mas Deus tinha um propósito de exaltar Davi, de mostrar que Davi fazia parte do plano de Deus, né? Mostrar que Davi já matava leão, matava urso e acabou com Golias. E acabou com Golias. Ele vinha no nome do Senhor dos Exércitos, né?
O Davi vinha no Senhor do nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, ele estava representando Deus. E hoje não é diferente, eu recebo essa palavra que eu acabei de falar agora, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, sabe? Que é onde eu ponho a planta dos meus pés, abençoado será, né? Onde eu colocar as minhas mãos, abençoado será, porque eu sou a nação eleita do Senhor. Sou povo escolhido, chamado, bem-aventurado, sou enxertada na videira. Então, assim, é um posicionamento. Davi teve posicionamento, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, e ali ele pegou aquela funda dele e ele conseguiu derrubar o Golias. Então, assim, hoje não é diferente, nós temos que ter posicionamentos. Quando eu passei pela situação que eu passei, muitos anos atrás, que hoje, quando eu falo, mexe comigo, eu não tinha a noção do que eu sei, do entendimento que eu tenho hoje, né? Eu não tinha a noção espiritual do que eu tenho hoje. Então, passei por coisas assim bem difíceis, né? Então, emocionalmente falando, né? Mas ali a gente é forjado sem perceber, sabe? Você é forjado, você aprende a ter amor próprio, você aprende a se escolher, né? Porque aí tu faz uma escolha, tu aprende a deixar aquilo que te faz mal para te acolher, te cuidar, te amar, né? E não ter mais relacionamentos tóxicos, né? Aprender a dizer, olha, isso está me incomodando, né? Não estou confortável. Porque isso é importante, é você ter um amor próprio, né? Nós temos que amar as pessoas, sim, mas como você vai amar os outros se você não ama a si mesmo, né? Agora, é como eu falo, a situação, você toca, dói, machuca, né? Tem pessoas que falam assim, não consigo me envolver porque eu tive relacionamentos, eu tenho cuidado hoje porque eu isso... Eu tenho que ter cuidado, né? Mas não deixar o passado dominar o seu presente, né? Porque hoje você tem uma perspectiva diferente, hoje você sabe dizer não, hoje você sabe fazer melhores escolhas, né? Então, esse trabalho eu fiz, né? No joelho, orando. Eu fiz uma escolha, eu falei assim, eu creio num Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, né? E eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar. E foi o que eu fiz esse tempo todo, né? E continuo fazendo, né? Então, assim, mas a gente sai enfermo, às vezes, de relacionamentos, né? De situações na nossa vida, a gente sai enfermos. Às vezes você fica com sentimentos, assim, vontade até de matar a pessoa, sabe? Dá... E acontece. E acontece. Quando saiu um mata o outro, né? Acontece. Quem falar para mim que, nunca pensei, está mentindo. Porque quantas pessoas a gente às vezes já matou na nossa cabeça, que a gente fala assim, tomara que morra, sabe? Às vezes a gente faz isso, fala isso. Então, quando você consegue entender que não tem que fazer isso, né? Que justiça e juízo é a base do trono de Deus, ou seja, não é nada mais com nós, é tudo com Deus. Por isso, se o homem pensar assim, né? O homem não vai mais se irar, porque a ira é de Deus, deixa que Deus resolve. E aí você começa a aprender a descansar em Deus, porque Deus ele vai pegar as tuas pelejas, ele vai resolver as tuas pelejas. E aí quando tu tiver no centro da vontade de Deus, vai fluir tudo, vai vir a pessoa certa, vai vir o emprego certo, a tua estrela vira espiritualmente falando, financeiramente falando, né? Porque agora já chegou a hora do Dharma, da colheita, ao qual você não está mais naquele ciclo vicioso de dor, né? De dor, desespero. Agora você está na fase da colheita. E quando você está na fase da colheita, no centro da vontade de Deus, aí Deus ele providencia tudo. Sabe? Davi virou o quê? Rei. José virou o quê? Governador do Egito. Então, quando você passa por todo o teu dharma, por todo o karma de sofrimento, né? De relacionamentos tóxicos, né? De famílias tóxicas, que são tóxicas, famílias que, né?
Porque quando nós somos criança, nós absorvemos tudo que nos ensina. Ah, isso é errado, isso é errado, isso é isso é aquilo. Então fica como crença, tudo aquilo que a gente aprende é aquilo que a gente está acreditando, né? Então é uma crença e é limitante. Por quê? Porque você não consegue ter uma outra perspectiva daquilo, um outro ponto de visão daquilo. Você só consegue ver daquela forma, né? Aí você entra o quê? Dentro de uma caixinha, porque você não consegue sair da caixinha, porque você está preso naquela caixinha, né? E hoje não é diferente, né? Há muitas oportunidades para a pessoa fazer as coisas certas, né? Mas às vezes não faz a coisa certa porque está presa na caixinha. Então, tá na caixinha porque os outros pensam assim, tá na caixinha porque a regra é assim, tá na caixinha que não sei o quê, mas esquece que tem que agir com equidade, tem que agir com justiça, né, que é equidade, tem que agir com equilíbrio, né? Então, aí você continua fazendo as coisas da caixinha, porque não consegue ter uma perspectiva. A perspectiva que você tem é essa. Ah, é porque o fulano pensa assim, porque o ciclano pensa assim. Então, você está pensando assim também. Ou seja, você já deixa de ser fora da curva. E quando você é fora da curva é porque você é diferente. Você tem outra visão, né? Outro pensamento. Então, assim, quando eu falo que me machucou, não me machuca mais. Eu não vou dizer para ti que quando fala na situação que a gente passou, que não causa dor, a gente chora, a gente fica triste, né? Mas, assim, nos desestabiliza, né? Mas rapidamente a gente volta para o nosso equilíbrio. Por quê? Porque nós temos que usar o nosso conhecimento para não cair mais naquela cilada que a gente caiu. Porque é cilada, né? Tem pessoas, tem situações que são cilada na nossa vida. Mas pela nossa própria ignorância, né? A gente não... cegueira, né? A gente não conseguiu ver ou foi induzido, enfim. Aí você acaba entrando nessas felicidades. Mas quando você consegue sair, você tem que se tratar. Tem gente que se trata como um remédio, né? Terapia, remédio, psicólogo. Eu busquei minha alternativa. Minha alternativa é Deus e eu tô com Ele e é com Ele que eu vou ficar, sabe? E é com Ele que eu consegui superar, é com Ele que eu consegui resolver. É eu e Deus é a maioria na minha vida. Então, mas e hoje eu não vou dar um passo se Deus não mandar eu dar, ou enfim. Mas é isso, né? Porque às vezes, por exemplo, assim, tem pessoas que entram em relacionamentos tóxicos, mas é porque a pessoa já tem aquela crença limitante e às vezes ela quer curar aquela outra pessoa. Por exemplo, a mãe é uma narcisista, um exemplo, né? Aí a pessoa arruma uma namorada do mesmo estilo, achando que vai curar a namorada, que na verdade ele tá querendo curar a mãe dele, né? Isso aí isso aí é tudo psicológico, tá? É tudo psicológico. Então a pessoa ela entra nos relacionamentos de autossabotagem, né? Por quê? Porque ela acredita que ela vai curar a mãe dela, a pessoa essa que era narcisista na vida dela. Então, os relacionamentos que a gente entra, a gente tem que entrar nos relacionamentos saudáveis, né? Pessoas que estão prontas para dar e receber, né? E te tratar com respeito, né? Com a dignidade que tu merece. E quando você começa a entrar no querer de Deus, né? No centro da vontade de Deus, querido, o céu é o limite, porque Deus, ele abre as janelas, ele abre as portas, ele escancara tudo. E se Deus tiver plano na vida da pessoa, né? Pode ter certeza que Deus, ele prepara ele absolutamente tudo. É desse jeito.